Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e sem delongas agora. Queria agradecer também presença ilustre. Claro. Paulo Matias aqui que está com a gente. Um abraço pro Reginaldo, aniversário do Reginaldo hoje. Reginaldo, profissional. Reginaldo, nosso grande Reginaldo. E o Paulo Matias veio dar uma colher de chá, ele está no Morning agora, está lá, assumiu o Morning. Com muita categoria, com a Paulinha. Aguentando a Drilis. Aguentando a Drilis. Ó, querido, tudo bem? Pode falar mais perto aqui? O Adriles me vendo aqui agora, Daniel Zuckerman, eu não sei o que vai acontecer com ele, eu tô com medo. Vai dar. Ele vai enfiar a faca no pescoço. Muito bem, mas você, meu querido Paulo Matias, você da elegância, sofisticação, muito obrigado. prudência, você é um cara bom para esse Obrigado. Paulo Quente brasileiro. Porque eu tenho um cara... Claro, e ele vai participar aqui com a gente vai bater um papo com ele, que é da velha guarda da política, presidente nacional do PTB, advogado, político. Ele começou a carreira, foi depois ele fez o Povo na TV, no Rio de Janeiro, que foi aquele sucesso de audiência e teve envolvido no mensalão, Sim. não é? Perdeu o mandato e está aqui hoje conversando, passou por um momento difícil aí. Teve um câncer, não é isso, deputado? Posso chamá-lo de deputado? Quem foi deputado? Não, deputado perde, porque presidente sempre é presidente, né? Não sei como é que é o protocolo, a liturgia. É como você quiser me chamar, mas eu sou ex-deputado e sou o presidente do PTB. Mas para você, o Roberto Jefferson. Bob. Né? Pode ser Bob? Bob. Pode chamar de Bob. Pode ser. Os meus amigos raileiros me chamam de Bob Jet. Bob Jet. Boa. Bob Jet, Advala, essa turma. Jeff. Bob Jeff. Nós sabemos que a política é um jogo jogado e um jogo muito complicado e muito complexo. E agora a gente está vivendo a pandemia, a gente está vivendo uma crise política, e a gente está vivendo uma crise econômica. Eu acho que nunca o Brasil teve no meio, ou sempre foi assim, meu querido... E nós não víamos. Bob Jet. Na política sempre foi um pandemônio, agora agravado com a pandemia. Nós vivemos sempre, nos últimos 30 anos, um pandemônio. A política foi um pandemônio. Governos que se sucederam na República do Brasil, todos praticando toma lá da cá. O que é isso? Corrupção. Você apoia o governo, a famosa coalizão. É uma corrupção que você coopta um partido político, dá ele para nomear na administração direta, na administração indireta, nos bancos estatais, na Caixa Econômica, no BNDES, nas empresas públicas, nas autarquias. Os partidos nomeiam um representante que passa a ser uma espécie de tesoureiro. Ele vai lá, ordena a despesa, tira de 3% a 10%, dependendo do tipo de atividade, bota o dinheiro no bolso, dá o dinheiro ao dirigente do partido e bota o resto do dinheiro no caixa da campanha para o partido fazer a reeleição. Foi assim nos últimos 30 anos, até que chegou um momento que o presidente Bolsonaro foi eleito e acabou com esse elo, com essa unidade que havia entre os partidos e a presidência da República, e foi assim em todos o governo, até o do Fernando Henrique, que é gabola, todo poser, o jogo no governo do Fernando Henrique também era assim, mas chega um cara como o Bolsonaro, não rouba, não deixa roubar, gerou uma crise sem precedentes. Antes havia harmonia entre os poderes, porque a corrupção era a cola, era o cimento que juntava os três poderes numa harmonia só. Quando um poder rompe com a corrupção, quebra o cimento da unidade, nós passamos a viver esse pandemônio da política junto com a pandemia importada da China, que é o coronavírus.
Muito bem. Paulo, você quer fazer uma pergunta? Vamos lá, posso fazer, Emílio. Roberto Jefferson, boa tarde pro senhor. Belo bigode, viu? Parabéns. A gente estava até comentando aqui no intervalo. Tô bonito igual a você. Muito obrigado, agradeço. Um dia, quem sabe. Meu pai sempre usou bigode, eu nunca deixei um pouquinho. Mas minha mulher reclama que dá coceira no nariz dela na hora de beijar, ou nas horas mais íntimas, ela reclama do bigode. Então, eu acho que a gente não precisa entrar. Bigode fininho. Eu agora resolvi deixar. Meu pai morreu. Eu digo, não, vou homenagear meu pai, que sempre teve bigode. Boa, o professor Roberto Francisco. Então, deixei meu bigode em homenagem a meu pai. Muito bem. Deputado, o senhor em 2012, em novembro de 2012, foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão por 2 crimes, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para ser muito franco aqui com o senhor considera justa essa condenação? O senhor assume a sua culpa nessa condenação? Você vai se lembrar que em 2004 o PTB fez um acordo na eleição municipal de apoiar em São Paulo a candidata do PT, a Marta Suplicy, no Rio, o candidato do PT, que naquela época era o Bittar. Nós fechamos o acordo de apoiar o candidato do PT em Goiânia, em Belo Horizonte, em várias capitais do Brasil. Em contrapartida, o PT financiaria nossos candidatos em algumas capitais, em grandes cidades acima de 200 mil votos. O acordo era de 20 milhões. O PT cumpriu com 4 milhões, mandou nos entregar lá no PTB, pelas mãos do Marcos Valério, 4 milhões de reais. O que eu quero dizer a você? Quem disse isso ao Brasil fui eu. O Marcos Valério, perguntado se deu 4 milhões ao Roberto Jefferson ou ao PTB, ele negou em todos os interrogatórios aos quais foi submetido. O Delúbio, que era o tesoureiro do PT, indagado, você deu 4 milhões ao Roberto Jefferson e ao PTB? Ele negou em todos os seus interrogatórios. O Genuíno, que era o presidente do PT, que tinha feito o acordo comigo, em todos os interrogatórios do Genuíno, ele negou que houvesse lhe dado os 4 milhões de reais ou entregue ao PTB os 4 milhões de reais. E o Zé Dirceu, que era o chefe desses acordos, o homem que homologava todo acordo político em nome do PT, também negou em todos os interrogatórios, em todos os processos aos quais ele foi submetido. Apenas eu, Roberto Jefferson, disse, não foi a polícia que investigou, não foi a Justiça, não foi o Ministério Público, eu disse, na tribuna da Câmara dos Deputados, recebemos no PTB 4 milhões de reais, àquela época não chamava mensalão, era Caixa 2, e nem era corrupção nem lavagem de dinheiro, era Caixa 2 de campanha, tipificado como um crime administrativo no Código Eleitoral. Mas a Justiça retroagiu naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal e eu fui enquadrado na legislação nova, dizendo que era corrupção e lavagem de dinheiro. Eu não aceito a tipificação, mas confesso a você que recebi do PT, por ordem do Zé Dirceu, que me foi repassado pelo Delúbio, pelo Genuíno e pelo Marcos Valério, 4 milhões de reais para as campanhas de vereadores e prefeitos do PTB no ano de 2004. O esquema, né? O esquema, né? O esquema lá, porque fica essa briga, né? Fica a briga, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, tal. Mas o duro é quebrar esse esquema, né, Jefferson? O duro é o esquema, é o empresário que usa a lei em benefício próprio, é o político que vota a favor e o povo sempre tomando na toba, né? Sim, isso é assim desde a redemocratização. Eu fui eleito deputado federal no governo do presidente Figueiredo. Era um governo sério. Foi o homem que convocou a anistia, fez a reabertura. Aí a gente tem governo Sarney, governo Itamar, governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Dilma, governo Temer. Da redemocratização para cá, foi assim sempre.
toma lá da cá, governo de coalizão, corrupção, dinheiro para o partido, dinheiro para os dirigentes partidários e distribuição de dinheiro para fazer campanha de vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, governador. Sempre foi assim a partir da redemocratização. Eu que fui deputado federal por 6 mandatos consecutivos no PTB, pelo PTB, testemunho isso. Mudou apenas no governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Ô, senhor Roberto, fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou a respeito que na época chamava Caixa 2, não era o nome de mensalão e não concorda com o termo, né, de lavagem de dinheiro e tal. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Como era uma prática comum e era enquadrado como Caixa 2 e todo mundo falava que era comum na época, o senhor se arrepende? Porque eu lembro que até na época tem uma frase que o senhor postou: nunca se queixe, nunca se explique, nunca se desculpe. Hoje, vendo essa prática aí, que era tão comum na época de Caixa 2 e ainda em alguns momentos, o senhor se desculparia ou se arrepende? Eu distribuí os recursos com os candidatos a vereador e prefeito de meu partido. Era o jogo daquela época. Naquela época eu tinha que julgar o jogo que era julgado. Hoje não faria mais. Paguei o preço das atitudes passadas. Passei 1 ano e 4 meses de prisão em regime fechado. Paguei o meu preço pelo erro que cometi. Não é? Never complain, never explain, never apologize. Já dizia de Israel, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Eu quero dizer a você que me arrependo pelo passado e não faria mais agora no presente. Você se arrepende também de ter defendido o Collor, porque o Collor voltou a ser um protagonista agora, atacando o presidente Jair Bolsonaro nos tweets. Ele também se arrependeu, né, de ter congelado lá a parte da economia que a gente sabe muito bem. Qual é a sua opinião e quais são as intenções? Você que conheceu tão bem, conhece o Collor. Eu não conhecia. Olha só que graça. Eu tenho com o Collor uma relação muito superficial. Quem me pediu para defendê-lo na CPI foi o falecido Luiz Eduardo Magalhães, meu amigo. Por quê? Porque eu sou advogado criminal e conheço o processo criminal e processo penal. Direito penal e Código Processual Penal. E eu fui para a CPI para defender o Collor, porque era um verdadeiro massacre contra ele, ele estava só. Me apaixonei pela causa, porque as acusações que faziam ao Collor não tinham fundamento, não tinham prova jurídica e nem fundamento jurídico. Eram acusações políticas. Tanto que o Collor renunciou ao cargo de presidente no final do ano, eu acho que de 89, acho que foi em 89 ou 2002 que o Collor renunciou. 92, desculpa. 92. Em 92 o Collor renunciou, foi para o Supremo. O Supremo naquela época não era essa bagunça que é hoje. Hoje é uma casa política. Hoje o Supremo é um puxadinho do PSDB e do PT. Mas naquela época eram juristas ainda nomeados pela Revolução Militar. E o Collor foi absolvido por 10-1. 10-1. Ele foi acusado de crimes que não cometeu e foi absolvido de 10-1. Escandalizaram com o Collor. Ele não tinha base popular, porque a base popular que o Collor tinha era a classe média, que ele perdeu com o congelamento da poupança, que a dona Zélia Cardoso de Mello levou a ele, e ele, em vez de congelar a poupança com 100 mil cruzeiros naquela época, ele teria tirado 95% das famílias que depositavam na poupança. Ele fez com 20 mil reais o congelamento e jogou todas as famílias no desespero. Eu me lembro que na minha casa, a minha sogra brigava comigo porque ela tinha vendido uma casa no bairro Valparaíso, em Petrópolis, para comprar um apartamento no centro da rua Irmãos d'Ângelo. Ela deu entrada e guardou o restante do dinheiro para integrar na hora que a escritura fosse feita. Nesse ínterim, vem o congelamento e ela perdeu o sinal.
Eu era deputado federal, não consegui, em hipótese alguma, liberar o dinheiro dela que estava retido na poupança para que ela pudesse pagar o restante do apartamento. Ela perdeu o sinal. Ela que votara no Collor para votar contra o Lula do PT. Tomou ódio dele. Nem lembra isso aí, pelo amor de Deus. Muita gente se ferrou. E eu, quando defendi, o Collor disse, não defende esse bandido, não defende. Esse cara tomou o nosso dinheiro, Roberto. Ele fez mal para a gente. Nós confiamos no Collor e ele traiu a nossa confiança. Então, para mim, foi difícil, até dentro de casa, fazer a defesa que fiz do ex-presidente Collor. Muito bem, eu vou fazer um break agora. O meu querido Roberto Jefferson, eu vou ter que fazer um break rapidinho, em 5 minutos. Depois eu quero falar com você do futuro. Sim. Nós temos aqui a nossa bola de cristal. Tem agora Moro na parada. Tem Candidato Moro na a presidente. parada. Candidato. Vamos falar do Supremo, que agora... Candidato a presidente do Brasil. E o Supremo mandando, hein? Supremo... O Supremo ele Qualquer problema que você tiver, manda pro Supremo que ele resolve ali. O Supremo é porta-voz do Fernando Henrique, do Zé Dirceu e do Lula. E o Zé- Desgraçadamente. E o Zé Dirceu disse que... Desgraçadamente. Diz que o Zé- Exatamente, é Os- questão de tempo. Eu sei. o Zé vai voltar, hein? Tenha dó. Pelo amor de Deus. Sim. Ele... Aí nós vamos ter que atirar nele. Não vem não. Cuidado aí com a Vem não. arminha. Aí só na bala. Vem não. Só na bala. Vamos fazer o Isso, break. Nós vamos tomar o poder. O Zé Exatamente. Fuzil aí, ó. Impedi-lo, meu Calma aí, ó. Nós estamos preparados para impedi-lo. Peraí, Zé Eles Fuzil. estão treinando os grupos deles Rambo de paramilitares. O Zé... Nós também. Ele vai postar foto de Nós arma de novo. também. Não deixa o bigode. E nós Zé- vamos Deixa impedi-lo. explicadinho na Dessa praça. vez vai ser. vai ser bonito de ver. Vai O ser Zé- bonito Ah, de mas O ver. Zé Dirceu, não, é porque ele disse. O Zé fa- o Zé recentemente falou. ele disse que a tomada de poder é questão de tempo. É isso aí. Exatamente. Opa. E tá livre. E né? nós já estamos lubrificando as nossas para não deixá-lo fazer isso. Cuidado com a Olha, lubrificação. Deixa eu fazer um break Ele rapidinho. ele vai escutar os trovões de Deus. Fazer um break rapidinho. Já pra você. A gente volta aqui. Ó, pra seguir no Twitter é Blog do Jefferson. Blog do Jefferson. A gente volta já aqui no PAN. Aguarde aí. Isso aí. Aí. Que belo. É o Jefferson cantando. Nosso Pavarotti Muito do Rio de Janeiro. bem, Muito exatamente. Você chegou a gravar o CD, não chegou a gravar, ô Jefferson? Gravei um CD, sim. Gravou, Já tem né? uns 10 anos. É, isso aí. Há uns Mais, 10 mais. anos. Foi antes da cirurgia. Isso. Foi em 2011. Foi em Isso. 2011. Ô Roberto Jefferson, você sabe que eu não gosto de usar esse termo polêmico, que é um termo muito... Polêmico. É muito polêmico, né? O Você tema usa- polêmico. É polêmico, o polêmico. Mas a galera aqui é meio... Não, metendo a lenha. Eu acho que é pelo jeito que você fala, que você é um cara assim muito claro e muito objetivo. E desde aquela época, da época do Mensalão, você foi assim. Mas eu acho que tudo que é histórico, eu acho que é pra gente aprender, né? Eu acho que a gente tem que aprender também com os erros, aprender com as coisas. E muita gente falando que é um absurdo você estar aqui, que, pô, vocês estão dando voz pro Roberto Jefferson, devia deixar ele enterrado lá, não sei o quê. O que você responde para essas pessoas? Você que agora tá no Twitter, e no Twitter é uma brigaiada danada, né? Sim. O que eu respondo? Que eu respeito pontos de vista diferentes do meu. Quem não gosta de mim não gosta. Quem gosta, gosta. Eu aprendi com meu velho pai, o professor Roberto, que o homem que não tem lado não tem fundo. Eu sempre fui assim. Eu, quando ia para a tribuna, desde o meu primeiro mandato, enfileirava petista no microfone de aparte. O pau cantava. Na Constituinte, a esquerda enfileirava no microfone de aparte, o pau cantava. Eu nunca fui um homem de duas caras. Eu nunca contei uma coisa de público e fui uma outra coisa na minha vida particular. Eu sempre fui o que eu sou. O meu eleitor, e eu ganhei 6 vezes a eleição, pode às vezes divergir de mim, mas sabe que eu vou me posicionar. Porque tem muita gente que não se posiciona. Eu tenho posição. Quem tem posição tem as pessoas que não gostam de si.
não é? Tem posição, tem muita gente que diverge da posição, ainda mais no estado atual, onde os homens foram apassivados. A campanha globalista, as novelas da Globo, essa insistência aí, os homens foram apassivados. O apassivamento dos homens, a virilização das mulheres, a tentativa de erotizar nossas crianças, nossos pequeninos. Então, isso vem, é um processo de mudar a história da nossa civilização, a história da nossa humanidade. E eu não me rendo, eu não me deixo abater. Eu sou assim, guerreiro, frontal, digo a verdade, não minto, não é? Quem faz política comigo... Por que eu presido o PTB desde 2003, há 17 anos? Porque é sim, é não, é não. Eu não digo vou ver e traio depois, não. Eu custo a dizer sim, para não ter que voltar atrás. Eu penso, reflito, analiso, vou lá na frente, é um jogo de xadrez. Quais são as implicações? Se eu ceder aqui, o que vai acontecer lá, com aquele grupo lá da frente? Vai ter resistência? Vai. Aí não pode. Se não vai ter resistência, pode. Então, eu sempre raciocino, muito antes de assumir um compromisso de público, eu raciocino para dizer sim, para não ter que voltar atrás e dizer não e ficar com duas palavras. Quem faz política comigo sabe que eu sou um homem de palavra só. Eu tenho uma só palavra. Eu tenho lado e tenho fundo. Então, represento um eleitor mais conservador, um eleitor cristão, o eleitor que defende a família, o eleitor que defende a cultura judaico-cristã, que defende a democracia, o enfrentamento ao comunismo, o enfrentamento ao globalismo. Eu sempre fui assim, nunca mudei, sempre fui assim. Me lembro na Constituinte, numa tese da ordem social que está na Constituição, eu fazia um discurso porque a esquerda insiste, colocou na Constituição, saúde, direito de todos, dever do Estado. Não é dever do Estado, é do ser humano para consigo mesmo. Como é que eu posso exigir que a sociedade me banque se eu fumo 3 maços de cigarro por dia? Eu não tenho nenhum dever comigo mesmo? Eu posso beber 2 litros de cachaça por dia e isso é dever do Estado cuidar de mim? Eu não tenho nenhum dever com a minha saúde? Eu posso ter uma vida devassa, uma Sodoma e Gomorra, transar com quem eu quiser, não cuidar de mim, pego AIDS e é só dever do Estado, eu não tenho nada com isso. Sim, senhor. É sim, senhor. Eu preciso ter responsabilidade e é dever meu zelar pela minha saúde, pela saúde de meus filhos, pela saúde da minha sociedade, da sociedade que eu represento, e não exigir que apenas o Estado zele pelas suas irresponsabilidades. O cara cheira cocaína de manhã, de tarde, de noite. Fuma crack de manhã, de tarde, de noite. E a culpa é do Estado? É culpa da sociedade que ele cheira cocaína, fuma crack? Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre isso? Quer dizer, essa terceirização de responsabilidade, eu sou contra. Mas eu estava defendendo isso na tribuna do Congresso, que isso era uma frase de passeata da esquerda sanitarista, e me pede uma parte o ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Quando ele entrou em mim, eu comecei a dar um passeio nele. Aí entra correndo em plenário o Miro Teixeira, diz, você vai entrar em aparte no Roberto Jefferson. Tirou ele do microfone e veio o Miro para me apartear. Entrou no baile de novo. Aí enfileirou o PT todo. Entrou todo mundo no pau. Aí veio o Sérgio Aroca, que era o sanitarista responsável por isso. Entrou no pau também. Então eu nunca corri da briga. O problema é esse. Eu sempre fui um homem de enfrentar as minhas posições. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, professor Vila? Temos um candidato histórico aqui, né? Claro, o senhor Roberto Jefferson nasceu dia 14 de junho de 53, o mesmo ano que nasceu o Ministério da Saúde, claro. Eu queria fazer uma pergunta, aliás, sobre... O senhor disse que cessou a corrupção por parte do Executivo. E qual seria a grande condição sine qua non, né? A estratégia do Legislativo e do Judiciário para derrubar, então, o Executivo e tal? Primeiro se tentou impeachment, mas se percebeu, pela vontade do povo, Bolsonaro tem 35%,
34, 33, inarredáveis da pesquisa de opinião, de gente fechada com ele, os católicos, os evangélicos, os policiais militares, os policiais civis, os policiais federais, os policiais rodoviários federais, os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, ele tem um grupo sólido de conservadores ao lado dele. Não dá para fazer um impeachment como foi o impeachment do Collor, que não tinha nada. Era o PRN, 12 deputados, um partido pequenininho com 12 deputados, e que não tinha base popular. O que estão tentando fazer com ele? Arranjar um processo crime para que os ministros do Supremo o denunciem, o processem. Aí tem o pedido de autorização para processo crime contra o presidente na Câmara dos Deputados. Não há mais como você iniciar um processo de impeachment via Câmara dos Deputados. O que estão tentando fazer é arranjar um crime que ele possa ter cometido. Estão dizendo aí, esse negócio do Moro, que ele quis intervir administrativamente na Polícia Federal para criar uma intervenção criminosa, uma intervenção de responsabilidade administrativa do presidente Bolsonaro, para que o Celso Mello possa mandar instaurar um inquérito criminal contra ele, receber uma denúncia do procurador-geral Aras e mandar isso para a Câmara, que aí fica mais forte e mais rápido para se tentar tramitar um processo contra ele. Mas não adianta também pedir impeachment sem gente na rua, né? Você sabe que impeachment é político, mas a galera tem que estar na rua. Sim. Tem que ter não dá pra ir na rua popular. agora também, tem que ter o apoio popular aí para derrubar o presidente. E acho que também não aguenta três impeachment na sequência. Aí também... Aí pede música no Fantástico, né? E tem que ter vice conspirando. Você veja, o Fernando Henrique foi o grande mago da conspiração do impeachment do Collor. Logo, ele cooptou o Itamar, de quem foi ministro de Relações Exteriores, depois ministro da Economia e fez o Plano Real, foi eleito 2 vezes presidente do Brasil. E o Fernando Henrique também foi o coordenador do impeachment da Dilma. Eu sei porque eu participei dos 2 impeachment. O do Collor eu era contra, mas era coadjuvante lutando contra esse grupo que o Fernando Henrique organizava. E no impeachment da Dilma, eu fiquei do lado do Fernando Henrique, organizando o impeachment contra a Dilma. Qual é o primeiro passo? Cooptar o vice. Lá atrás, cooptaram o Itamar. E agora nós, no presente, cooptamos o Temer, o Michel Temer. Se o vice não adere ao impeachment, não tem impeachment. Precisa do vice conspirando junto, senão não tem impeachment. Mas ali eles o general Mourão é um homem de conspirar contra o presidente. Mas o general Mourão tem posição dele. Mas, Jefferson, ali eles não esperavam o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi um outsider. Foi um trambolho, né? A esquerda tomou 2 grandes lições na vida. A primeira, na redemocratização, depois de tantos anos de revolução, perdeu para o Collor. Isso foi um trauma para a esquerda. A esquerda babava de ódio, queria se vingar do Collor de qualquer maneira. O Lula perdeu para o Collor. No debate que o presidente disse a ele, por que você nunca reuniu, por que você nunca reconheceu a Lurian como sua filha, ô Lula? Negou a paternidade da menina que você fez. E aí o Lula ficou engalado. E isso foi editado e saiu no jornal. Alinhamento nacional. Com a Globo, com o Boni também. O Boni mesmo já confessou isso, né? Tinha um alinhamento. E depois foi aquela do som do Lula, que tinha som em casa de 10 3 mil em 1, reais. Aí, o 3 em 1. O 3 em 1. Ele engasgou de novo. Aí quem ganha a eleição? Collor. Agora, nós tivemos por 22 ou 23 anos aquele embate paulista, ora PT, ora PSDB, ora Tucano, ora PT, ora Tucano, ora PT. E eles achavam que iam continuar mandando assim mais 30 anos no Brasil. Sai o PT, entra o PSDB. Sai o PSDB, entra o PT. Entra uma cunha no meio e divide isso, que foi a votação que foi surpreendente do Bolsonaro.
E ele se colocou num eleitorado que é do DEM e do PSDB, que hoje são os dois principais articuladores da desestabilização do governo Bolsonaro. Porque o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSD, o PDT, cumprem o dever de ser oposição. Eles são oposição e tem que fazer oposição mesmo, dura. A oposição faz esse jogo duro. Quem é que está com jogo de conspiração? É o Rodrigo Maia na Câmara, DEM. É o Dória em São Paulo, PSDB. É o Fernando Henrique Cardoso, Tucano. Era o Witzel no Rio, mas hoje acabou, porque a Polícia Federal acabou com a banca dele e mostrou que o governo dele é um governo de corrupção. Acabando isso, entra no meio, no eleitorado do DEM, do PSDB, o Bolsonaro. Por que ele tem que sair? Senão o PSDB não tem vez, nem o DEM tem vez. O Dória não é páreo para o Bolsonaro. Você acha o Dória fraco? O Dória é fraco? É fraco, ainda mais tendo assumido esse papel de corretor de negócios da China. Se enfraqueceu muito. Se juntou aquele advogado... E o Moro? E o Moro? Tem o Moro. Vamos fazer... Peraí, calma. Jefferson, calma. Show de bola. Esse pode ser o candidato. Você já vai apoiar ele. Jefferson, você fica mais um bloquinho aqui, só pra gente encerrar com você aqui. Esse é o derrubador de presidente. Se então, ele derrubou o Lula, calma. ele vai plantando notícias. Calma, Bob. Tem a pergunta aqui do Paulo Matias. E tem a pergunta do Moro também, que agora temos o Moro. Candidato. Depois do break, o Twitter do Jefferson é @blog do Jefferson. A gente volta daqui a pouquinho, 2 minutos, para encerrar o nosso papo aqui na programação. E o Twitter do PT é @os outros. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem bolado, Bob, grande Bob. Que tu estavas tão linda numa festa de raro. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje o papo tá muito bom. Roberto Jefferson tá aqui, o presidente nacional do PTB, batendo um papo com a gente, conversando com a gente. Muita gente odiando, mas muita gente gostando também. E o legal do Jefferson batendo um papo é um cara que teve lá na trincheira, no fronte. Exatamente, é um político da velha guarda e a gente tem muito que aprender com a história. Sim. Com todo... É quase uma Wikipédia. Exatamente, da política recente, contemporânea. Pois não, meu querido Paulo, você tem mais uma pergunta para ele? Eu tenho mais uma pergunta para o deputado. Deputado, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor mencionou aqui que o senhor preside o PTB, um partido mais ao centro no Brasil, né? Mais conhecido como mais Centrão. ao centro-direita. Centro-direita. Agora, né, deputado, porque em 2002 o senhor apoiou Lula e Ciro Gomes. Mas, enfim, a minha pergunta não é nem sobre isso. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte. A gente vê uma série de políticos aqui no Brasil defendendo, né, o combate à pandemia, mais recursos para a área da saúde, que a gente tenha um foco na educação, na segurança pública. O senhor, já há quase 2 décadas, como o senhor bem disse, o senhor preside esse partido e só esse ano o senhor gerencia 22 milhões de reais de fundo partidário, né? Para quem está nos ouvindo e não sabe, esse é um fundo que foi criado no Brasil para financiar partido político. Então, com o dinheiro do pagador de impostos, que faz o financiamento da estrutura partidária que existe no Brasil, com mais de 30 partidos políticos. Mas não é só, o senhor também gerencia cerca de 48 milhões de reais do famoso fundão eleitoral, né? Que foi criado exatamente para não apenas estruturar os partidos políticos, porque esse já tem dinheiro reservado, mas também para pagar a campanha dos caras. Ou seja, na sua mão, deputado, nós temos cerca de 70 milhões de reais. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: o senhor falou que está há quase 2 décadas aí na presidência do PTB. Em primeiro lugar, o senhor não acha que é necessário ter renovação política, né? Da gente ter pessoas novas assumindo posse? E em segundo lugar, qual o posicionamento do senhor nesse momento de pandemia referente a esses recursos? O senhor não acha que é um tapa na cara da sociedade os partidos políticos estarem usando isso dessa maneira absolutamente descarada enquanto faltam leitos de UTI nos hospitais públicos? É cuspir na cara do povo. Mas o senhor está cuspindo. Não tô, não. Não tá? Isso é de lei.
Isso é de lei que você quer que eu faça. Não. Se doar esse dinheiro, eu sou processado. Não, senhor. Eu não posso doar. Não, senhor. Se o senhor quiser se o senhor quiser não utilizar em nome da boa política, o senhor pode fazer, mas não. O senhor está preferindo distribuir. Isso é o Amoedo, que é banqueiro. Eu não estou julgando quem faz isso. Eu não estou julgando quem faz isso. Eu estou dizendo simplesmente que é uma necessidade hoje isso. O PTB foi o primeiro partido a dizer que era um absurdo o fundo eleitoral e o fundo partidário. Disse, mas usa, deputado. Essa é a inconsistência que eu estou abordando. O senhor está falando, mas está usando. Mas não interessa. Claro, sim. Porque eu não tenho mais a iniciativa privada para me ajudar, rapaz. Não, eu não consigo sobreviver. Então o senhor não pode falar que isso é ruim. Então o senhor tem que admitir que o senhor usa e que... É ruim porque dá esse discurso a você. Não é a mim que dá esse discurso. Você não teria esse discurso. Não, eu não tô querendo promover discurso, deputado. Eu tô simplesmente refletindo uma indignação do povo brasileiro. Isso aqui não é meu discurso, não. Sai na rua, deputado, para ver a vergonha que as pessoas acham em relação a isso. Não sou eu que tô falando. Concorda que é uma vergonha. Eu sei que você quer esquentar um pouco o nosso não tô querendo esquentar. Simplesmente eu acho que isso é uma questão crucial no momento. Foi o Supremo Tribunal Federal que declarou que, a pedido da OAB do PT, a OAB que é do PT, o seu braço aí, esse Santa Cruz, um petista danado, que é inconstitucional a empresa privada ou pessoas privadas financiarem os partidos políticos. Perfeito. E aí vem o fundo público. Quem fez isso? O Supremo Tribunal Federal, que sempre que se mete na política faz uma bobagem desse tamanho. E por que o senhor está na presidência do partido há quase 2 décadas? O que leva o senhor a querer? Porque eu me renovo. Eu quero que você passe na Rádio Jovem Pan décadas. Se você puder se renovar e manter viva a sua condição de se comunicar com a sua população. Eu me mantenho vivo. Eu me reelejo. E com o peso do passado que tenho, dos sofrimentos pelos quais passei, eu vou para uma convenção, sou reconduzido por unanimidade do meu partido. Quem faz isso é o partido. Quem decide isso é o partido. O senhor sabe que não é assim que funciona no Brasil, né, deputado? O senhor sabe muito bem que existe uma coisa chamada cacique partidário e o senhor, estando há quase 2 décadas à frente de um partido, é o símbolo claro disso. Não vem com essa história de que é o partido que te reelege. O senhor tem domínio partidário, o senhor tem o domínio sobre os filiados do partido, o senhor controla o partido e é reeleito. O senhor fala tanto de combate à corrupção, o senhor fala tanto de várias questões que eu concordo com o senhor aqui. Se o senhor está sendo sincero em várias questões, o senhor também tem que ser sincero nisso. O senhor tem que dizer o seguinte: o partido é meu, eu sou dono do partido. A verdade é essa. É sim, deputado. Tem deputados federais, tem senadores. Sim, e toda eleição... O senhor é o dono. Bom, você está dando a sua opinião, vai ouvir a minha? Claro, eu estou aqui à disposição de ouvir. Eu só acho que nós não podemos ser hipócritas, só isso. A hipocrisia não pode existir aqui. Você fez o seu libelo. Eu fiquei fora do partido 5 anos, dos 17. Quando voltei em 2016, fui reeleito. E há 4 anos consecutivos presido o PTB. Vai vir a convenção. De novo, eu serei candidato a 4 anos de mandato como presidente do PTB. Então, mas o que te leva a ser candidato, deputado? O que amor ao partido. O meu sonho é construir um grande partido. E se acabar o dinheiro público do partido, o senhor ainda vai manter o amor ao partido? Se secar esses 60 milhões de reais? Eu torço para que haja o dinheiro privado. Nós sempre existimos com o financiamento privado. O financiamento público entrou recentemente, há 5 ou 6 anos no passado. Nós sempre tivemos o financiamento privado. E o que é privado, o Estado não tem que se meter. Pena que o Supremo julgou no chão o financiamento privado e inventou esse troço, essa geringonça, que dá discurso a pessoas como você e a outras parecidas de acusar os partidos, dizendo que eles vivem dos impostos. E é verdade, mas o PTB se colocou contra, foi voto vencido. Quem inventou essa geringonça foi o Supremo Tribunal Federal, que há muito tempo vem mandando no Brasil dentro da gestão política. Então eles criam e o senhor usa, é assim que funciona. Então deixa eles criarem, deixa o desgaste para eles. Que eu feche o PTB? Não, eu quero que o senhor não use, só isso. Num momento como esse, o senhor não deveria usar isso. Na rádio, eu vejo o break de anúncio da Jovem Pan, tem vários anunciantes de peso. Eu vou proibir o anúncio da Jovem Pan, ela fecha.
Se você não tiver financiamento, fecha. A diferença é que a Jovem Pan não é um partido político, deputado. Essa mas é a diferença. É uma concessão pública, rapaz. Mas não interessa. Você interessa, é presidente de um claro partido que político. Sim. É uma concessão pública e eu sou uma entidade privada. Se eu não tiver financiamento, eu fecho. Se a Jovem Pan não tiver financiamento, ela fecha. Nem fale isso. Não Você venha não vem zicar, zicar, Bigodeira. Vem não, seu Madruga. Vai zicar. Não zica Jovem não, Pan. Filipão. Deixa eu falar. Opa! Cheira, compadre. Agora nós não falamos sobre o muro. Você eu sei. E aí, candidato Deixa ou eu não? falar sério. Eu quero te convidar de novo pra gente falar do futuro. Bola de cristal, falar do Moro. É que hoje já foi o tempo aqui, já foi. Ficou o Matias já chegou aqui nervoso. Chegou aqui dando um nervoso, canhão né? no bigode, meu. Ele fala muito. Muito. Mas foi bem, meu. Não, mas deputado, Em vez dele fazer uma pergunta, ele fica fazendo discurso paralelo. Tá vendo? Depois não, esse tema deputado. do Adriles. Mas, Ô, deputado, Matias, eu queria agradecer. Peraí, a Matias, participação do senhor. acabou esse assunto. Deixa eu falar agora do futuro. Não, pera aí. Esse é o passado. Futuro Deus Semana pertence. que Esse é vem. o presente, deputado. Esse é o presente. Fala né? da Vamos PF. falar do futuro. Deixa eu falar. do futuro, Matias. Deixa eu falar sério. Eu quero te convidar já de novo, marcar um dia aqui pra gente bater um papo. Você tem que falar isso pra eles. Quem é? O que é a tua mulher mandando em você aí, Bigode? Porra, tua mulher tá mandando em Pô, você? E tu acha que ela não manda? meu? É óbvio que manda. Ela que manda o discurso pra E ele. você pensa, Porra, você Bigode. pensa que eu não obedeço? Não, ela ficou zangada com o Matias e eu obedeço. Quem? É muita falta de educação. que eu tô O falando. Matias? O Toquinho tá terrível. O Matias. Canta aquarela pra encerrar o programa, por Peraí, favor. peraí. Dá uma palhinha Mas vamos final. falar sobre o futuro, sobre o Moro. Me deixa falar só um pouquinho sobre o Moro, para fechar o teu programa. Então você tem 1 minuto pra falar, mas é pouco. Então, repare só, Ah. o Moro, ele usa uma tática de destruir na opinião pública quem ele vai condenar. Ele fez isso com o Lula. Ele plantou notícias na opinião pública, nos jornais, anos da Lava Jato, 2 ou 3 anos, para condenar o Lula num processo que eu, que sou criminalista e li, que não tem provas. É um processo que tem evidências, mas não tem provas. É um processo que, no sério, o Lula teria que ser absolvido. E ele começou agora a fazer isso com o presidente Bolsonaro. Toda semana ele planta na mídia uma notícia que leva à dúvida a reputação do presidente como um criminoso administrativo que quis intervir na Polícia Federal. Toda semana ele vai, põe uma sementinha e rega de ódio. Para quê? Para destruir o Bolsonaro, abrir a pista para ele disputar a eleição presidencial. Ele destruiu o Lula, impediu do Lula ser candidato e está tentando a mesma manobra, o mesmo jogo que ele fez no passado, em cima do Lula, que levou o Lula à condenação, ele está tentando fazer de forma suez, de forma canalha, de forma irresponsável, dolosa, maliciosa, com o presidente Bolsonaro, um homem que confiou nele. E ele se colocou dentro do governo 1 ano e meio para poder ter argumentos para destruir o governo Bolsonaro. E todo mundo sabe, o Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Porque se fizesse isso, estava na boca do povo, condenado já pela imprensa e a opinião pública. Era só isso. O meu futuro enxerga que vai tentar ocupar o espaço de centro, centro-direita, direita e centro-esquerda, o Moro. Ele destruiu completamente o Lula, que é hoje uma figura de um condenado aí a 20 ou 25 anos de reclusão, nesse processo do triplex, que não tem prova. Eu li o processo, eu não gosto do Lula. Então posso falar com autoridade de quem não gosta dele. Não tem prova. O Moro foi plantando na opinião pública o rancor ao Lula. Foi plantando. Quando ele deu a sentença, o Lula já estava condenado. E eu estou vendo ele repetir aquela mesma estratégia de minar, de sangrar. É aquele palhaço de tourada que põe as bandeirilhas no lombo do touro. O toureiro passa o pano vermelho, aí vem o palhacinho, põe 2 bandeirilhas. O toureiro passa o pano vermelho, vem o palhacinho, bota a bandeirilha para sangrar, enfraquecer o touro, para depois aparecer o touro Moro com a espada e sacrificar no meio da arena o seu adversário. Ele fez isso, ele matou, usando os palhacinhos para sangrar o Lula por anos, depois ele matou numa sentença fraca, porque não tem provas contra o Lula naquele processo, é zero,
é uma condenação de opinião pública e ele está tentando fazer igualzinho. É o mesmo processo que eu enxergo como advogado criminalista, como um político de 40 anos de vida pública. Ele está espetando as bandeirilhas nas costas do presidente para enfraquecê-lo e depois tentar matá-lo. É o grande toureiro Moro. Para mim, é um homem sem caráter. Não dá para confiar nele. Vamos ver se não vai apoiar. Muito ele. bem. Meu querido Jefferson, obrigado pelo papo aqui na Jovem Pan. Sempre é bacana receber você, o cara que tem história, que estava lá, que pode trazer pra gente, como eu falei, o passado. Você sabe como é que esse jogo é um jogo complicado. É um jogo complicado. Brasília é uma coisa... não é pros fracos, não. Obrigado pelo papo. Espero que você volte aqui pra gente trocar uma ideia. Os ouvintes, uns gostam, outros odeiam. Democracia. É meio a meio. Eu tenho pesquisa, é meio a meio. Eu tenho lado, então metade é contra, metade é a favor. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer de você me dar oportunidade de voz. Beleza. Obrigado a você, obrigado a Jovem Pan. E se vocês marcarem, estarei de volta. Pode botar o Matias e mais uns 3 igual a ele. Chamou pra porrada. Eita aí, ó. 3 igual. O que seria 3 igual a ele? O Matias tá bravo. Eu vou deixar aqui. Agora, de novo, a minha resposta ao Zé Dirceu. Se tentar tomar o poder, porque ele está dizendo que vai tomar o poder sem eleição, nós estamos prontos para impedir. E vai ser. Pode chamar o exército O Zé Beretta. Stedley, pode chamar o exército do Boulos. Nós também temos a nossa gente pronta para eles, hein? E doidos para entrar no campo de luta. Ô Zé, nessa, meu irmão, nós queremos te enfrentar, bigode com bigode. Não é sai daí, Zé, não. Fica aí, Zé, nessa posição para a gente se confrontar. Dessa vez, os nossos instintos primitivos vão se conflitar no campo de luta e no campo de batalha. Valeu. Obrigado pelo papo, Jefferson. Obrigado, querido amigo. Obrigado. É isso aí. Roberto Jefferson batendo um papo aqui com a gente no Pânico na Jovem Pan. Acabou, né? Acabou? Sim, Valeu, Matias. Thiago, ó. Paulo Matias. nosso O Matias, ele tá lá no Morning Show. Sim. Agora tá lá dando show. Tamo lá. fazendo sucesso. Paulinho Paletó. Que elegância, né? Que elegância. Lá você não briga, assim. Quero ver como bateu o Dória hoje com amanhã. o Felipe Santa Cruz deu debate. Eu quero ver o Dória lá, o senhor fazendo a mesma coisa. Amanhã é o Dória. O Dória diz que agora vai fazer a quarentena inteligente. Antes era burra, né? Ninguém sabe. Exatamente. Pois é, precisamos avaliar isso amanhã. Uma avaliação. Foi bem Vai o ter que Paulo. ter Nós uma- ficamos hein, meu? 60 dias. Vai Foi ter que bem ter pra o- cacete. Muito hein? obrigado, Quero ver com o Dória. Se ele joga squash com o Dória, você vai dar uma saquetada. Vai ter que ter o PISA da quarentena, né? Pra ver o nível de Tô inteligência bem e pra tal. cacete. Muito bem. Vambora? Vamos ficar mais uma horinha. Voltar pra casa. Você quer ficar aí? Ah, foi Tá com gostoso, medo? né? É legal. Foi. O duro é ir pra Bom. casa tomar banho, Puta, passar comer uma álcool lata gel. de atum. Tá mó frio. Uma merda. Né? Uma triste pra casa, Tá pra triste, cacete. tá triste. É, mas vamos Vambora. enfrentar. Então vambora. Amanhã é o teste? Amanhã é o bigodeira. Amanhã tem Só essa? tá prometendo, hein, Delari? Delari, o rei da É quarentena. você. Põe a máscara. Masterchef. Eu tô Mostra vindo lá, só ó. pelo teste. Vem com esse papelzinho aí. Gente, nós vamos embora. Bora. Claro. O Amanhã álcool estaremos na de mão. volta. Quem é amanhã? Ai, ai. Amanhã é Leonardo, né? Ah, o- Já deu tô ligado. Tô ligado, gente, Leonardo? vocês não sabem o que acontece. Amanhã, os Vamos bastidores contar os obscuros bastidores aqui da Jovem de Paulo Pan. Matias. Sim, Paulinho Matias. Paulinho, ó, Esse terninho aí, você velho. tá uma elegância, hein? Mas que eu me porra. inspiro em você. Você tava Clark muito Kent Não, brasileiro. Pegou o combo da Colombo. pegou a metralhadora, R$999. Do quê? Combo da Colombo. Não, Colombo é Camisa 3 de Facine. Paulo 100. Matias é bom pra cacete. 3 de 100. E camisa Paulinho Facílios. Pinheiros, pô. Muito obrigado. Paulinho Pra quem Paletó. já cuidou de Pinheiros, o Roberto Jefferson É moleza, ficha. né? Pô, você tá bravo com o E os Jefferson? buracos lá na Vila Madalena. Pelo contrário. Hã? Só temos que dar uma cobrada às vezes. né? Cobrar o É bom. fundo partidário? Chegou na voadora, fundão, meu. O bigode suou do Roberto Jefferson. lógico. Sim. Até a mulher do cara chegou. entrou, A meu. mulher ficou brava. A mulher é brava, Tá a mulher. vendo, Você Matias? viu? Olha o que você Pede fez. desculpa, né? É. Tchau, gente. Amanhã ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Valeu.
terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!